sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Barros, especialista no ensino e docência superior. E aí eu estou convidando você, nosso aluno da Uniclass Educacional, para estar junto conosco assistindo a nossa aula. Claro que com certeza você aí está matriculado no nosso módulo. E esse módulo é de Anatomia e Fisiologia 1, bem o início, E estamos dando aí continuidade à nossa aula. Então, nesse momento, nós vamos falar de um tema que é chamado sistema tegumentar. Então, nós temos dentro da estrutura da pele duas camadas que eu preciso que vocês entendam. A camada externa, que é chamada de epiderme, superficial, e nós temos a camada mais interna, onde é chamada de derme. Então, nós já compreendemos, e começamos a entender de forma diferenciada que temos duas camadas. A parte externa, chamada de epiderme, e a parte interna, chamada de derme. Tá? A epiderme, ela é constituída pelos tecidos epiteliais. Então, são várias camadinhas, cuja camada inferior localiza na camada germinativa ou basal. Então, a epiderme é a nossa região superior. Mas logo abaixo dela, um pouco mais abaixo, eu tenho a camada que a gente pode falar camada germinativa ou camada basal. Aonde eu posso dizer, fica a raiz do pelo, Fica as glândulas sebáceas, vai ficar aí nessa regiãozinha. Então, a gente tem como referência, que a epiderme, ela é a parte externa, do tecido epitelial. Aí, cuja camada inferior localiza-se abaixo logo da epiderme, eu tenho as camadas germinativas ou basal, onde nós vamos encontrar aí a raiz dos pelos e glândulas sebáceas, tá? Aí nós temos mais um pouquinho que a gente pode dizer da estrutura da pele. Estrutura da pele. A epiderme, ela é responsável pela renovação das células epiteliais. Então, ela tem a sua função, ela tem a sua responsabilidade. A sua função é o quê? Renovar as células epiteliais. Prof, por que tem que acontecer a renovação das células? Porque as células, elas nascem, crescem e morrem. Então, eu tenho as células que são osteoblasto, osteoclasto, que a gente pode dizer, só um exemplo, tá? Então, elas vão lá, são células que trabalham para te capturar as células mortas, fazer a fagocitose, a degradação dessas células mortas. E outras células que vão lá e vão depositar células novas. Então, aquelas células que morreram, elas são retiradas, elas são excretadas. E as novas células são depositadas naquele local. Então, é por isso que falamos que na epiderme, aí na parte externa, ela tem a responsabilidade também, de renovação das nossas células, as células epiteliais. Claro que se for ver, nós não só renovamos as células, mas também nós renovamos também os nossos pelos, Então, a gente tem essa ideia. Então, eu quero que vocês entendam perfeitamente que a epiderme, ela é responsável por quê? Por que essa epiderme é responsável? Pela renovação de células epiteliais, tá? Então, ela vai trabalhar essa renovação aí. A epiderme também, continuando, é constituída por tecidos epiteliais, em cuja camada inferior localiza-se a camada basal, germinativa ou basal, só é para a gente entendendo mais um pouquinho, As células novas promovidas da camada inferior vão amadurecendo. Então, aqui na região inferior, eu tenho quem? Células novas sendo produzidas, é como se elas fossem plantadas. Lembra da palavra germinativa? Germinar, mas antes de germinar uma plantinha, ela é primeiro plantada, regada. Então, essa fase de amadurecimento, ela é localizada onde? Aqui na parte inferior,
ela na parte inferior, elas vão ser amadurecidas para depois serem depositadas, ou para depois tomarem o seu lugar na parte superior, que é a parte da epiderme. Então, olha o que acontece. Logo depois que elas são amadurecidas, essas células, elas são empurradas para a camada superior, pelas outras células novas. Então, elas vão se depositando como se fossem esses vários tijolinhos, né? Nessa camada aí embaixo, elas vão se produzindo, elas vão fazendo de forma que elas estão se organizando. E aí, novas camadas vão encostando sobre elas e elas vão sendo depositadas. Claro que a gente olha e pensa, como que são depositadas? É da parte inferior para a parte superior. Então, é como se fosse um monte de tijolinho sendo montado. Então, quando vai se retirando, que aquelas células mortas, elas vão sendo retiradas, células novas precisam ressurgir. E de onde que elas vão ressurgindo? Dessa região que a gente pode dizer germinativa ou basal. Dessa região que ela vem de baixo para cima. Então, a gente tem aí essa produção de tecidos, né, epiteliais, né, sendo aí trabalhado de forma harmônica e organizada. Dentro ainda da estrutura da pele, a gente vai dizer que dessa forma, de que forma? Dessa forma que ocorre esse trabalho de inferior para o superior, a produção de células sendo produzidas na parte germinativa, sendo empurrada para a região da epiderme, né? E aí, dessa forma, a camada superior se renova constantemente. Então, não pense que você dorme e acorda com as mesmas células. Não. Eu durmo e acordo com células renovadas, com células diferentes. É assim que a gente vai dormindo e acordando. É dessa forma que a gente vai trabalhando, tá? Então, isso ocorre por conta dessa região. Essa região basal, ela produz essas células germinativas e vai fazendo o paredão, né, para subir. Aí outras células vão sendo encostadas, até chegar na região da epiderme. Claro que as células velhas vão sendo retiradas e as novas vão sendo o quê? Surgindo, vão sendo depositadas. Ainda dentro da estrutura da pele, nos locais de ação mecânica acentuada, a epiderme é protegida pela queratina, proteína que contém enxofre. Olha só. Então, eu posso dizer que esse local, né, nesse local chamado epiderme, eu também tenho uma pequena proteína que nos protege, chamada de queratina. E aí a nossa unha tem queratina, a nossa pele tem queratina, o nosso fio de cabelo também tem queratina. E essa proteína também contém uma substância chamada de enxofre. Claro que não é em alta quantidade, não é para a gente exalar o enxofre, né? Mas em alguns casos, lá quando a gente tinha a vovó, né? E aí vai lá, feriu, vai comprar uma pílula de enxofre para colocar naquela região. E aí nós não tínhamos entendimentos, né? Mas nós temos essa substância. Era só para acelerar a cicatrização daquela região, né? Ajudando a cicatrizar a lesão que foi ocorrida naquele local. Ocasionada por quem? Por uma ação mecânica. Se foi uma ação mecânica, foi uma agressão ao tecido, né? Foi uma agressão ao tecido. Então, nesse local de ação mecânica acentuada, a epiderme é protegida. Então, ela tem mais uma proteção. Ela não tem só as células, ela não tem só o tecido epitelial, mas junto com esse tecido epitelial, nós vamos encontrar quem? A queratina como forma de proteção. E a queratina contém o enxofre, tá? Tudo tranquilo? Tá dando para entender? Eu espero que sim, hein, gente?